Salve, salve galera do Pomar e Horta em Vasos, tudo certinho com vocês? Eu sou o Júnior Romero e do jeito que vocês me pediram, hoje a gente vai fazer um vídeo sobre podas. Hoje a gente vai podar uma árvore frutífera junto com vocês, ou pelo menos começar a poda dessa árvore frutífera junto com vocês, tá? A primeira coisa que vocês precisam para fazer a poda de uma árvore frutífera é de uma tesoura de poda. Uma tesoura de poda, você passa ela, você esteriliza ela no álcool 70% e pode começar a sua poda sem problema algum. Vamos dar uma olhada? Bom, gente, a poda de hoje é na romanceira, tá? Mas você pode aplicar esses conceitos que eu vou dar aqui para qualquer árvore frutífera. Quando que a gente poda uma árvore frutífera, gente? Quando a gente vê que é necessário e começa uma poda. A poda, ela é feita, no caso, essa poda que a gente vai fazer é uma poda de limpeza, tá? Depois que os frutos já foram colhidos. Para quem viu o vídeo, a gente deu 4 romãs aqui nessa árvore, tá? Colhemos todas agora, acabamos a colheita e agora essa árvore está pronta para ser podada. Como que a gente poda uma árvore frutífera, gente? A ideia de uma árvore frutífera é sempre manter o formato de taça. O que é uma taça? É uma coisa que começa fininha e depois abre, e abre ao longo do espaço como se fosse uma esfera, tá? Essa é a ideia de uma poda de árvore frutífera. A gente já mostrou que não é muito legal ficar com árvores frutíferas em vasos de plástico pequenos assim, que tem pouca terra, pouco substrato, árvores frutíferas muito altas. Então o ideal é manter isso aqui cerca de 1,5 m, que seria mais ou menos aqui, ó, nessa altura que eu estou passando para vocês. Eu já comecei a fazer a poda, inclusive tem uns galhos legais aí, ó, para quem gostar de estaquia, já pode usar os galhos que você está podando para fazer novas mudas da árvore. A gente mostrou como fazer essas estaquias. Aqui, ó, inclusive tem o galho que a gente fez no vídeo com vocês, ó, já está totalmente brotado aí, ó, bonitinho, e dá certo também. Então é uma oportunidade, é uma forma que a gente tem de fazer acontecer aí o processo e ficar bem legal, tá? O que a gente faz? A primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é o corte, gente. O corte que a gente deve fazer é sempre na diagonal, tá? Pega a tesoura, fixe na diagonal e corte. Por exemplo, esse galho aqui, se a gente fosse cortar essa parte, sempre na diagonal. Para quê? Esse galho está deitado. Então, se você vai cortar na diagonal, você não dá certo. Você vai cortar reto, esse aqui em específico, tá? Por quê? Porque a água vai bater e vai escorrer. A diagonal é para, por exemplo, um galho que está reto para cima, assim, uma ponteira dessa aqui, ó, por exemplo. Aí você vai cortar na diagonal, porque a água vai bater e escorrer. Nunca a água vai bater e penetrar dentro do caule. Isso é ruim porque apodrece o caule. Então, sempre na diagonal. Agora, se o galho estiver torto, aí você mantém o corte para que o seu corte permaneça na diagonal. Outra coisa importante, você deve fazer, quando você está podando, você deve limpar a parte de dentro da árvore. Então, os galhos que estão crescendo para dentro, você tira. Por exemplo, aqui, ó. Esse é um galho aqui de baixo que está crescendo para dentro. Tá vendo? Ele está crescendo para dentro da árvore. Não tem por que você ficar com ele. Então você pega e corta fora. Tá? Aí o que você faz? Você ventila a árvore. Por quê? Uma árvore não ventilada cria fungo. Tá? E aí os fungos podem criar doença. No caso da romã, as folhas são bem pequenininhas. É muito mais difícil de acontecer isso. Mas, por exemplo, na cítrica, se você não limpa o meio, ela fica com fungo. Por exemplo, olha o tamanho dessas folhas aqui, ó. São folhas gigantes, né? Algumas cítricas têm folhas maiores que as outras. Então, olha o cachinho de laranja aqui. Então, tomem cuidado com isso. Sempre vocês vão cortar os galhos que estão crescendo para dentro e deixar os galhos crescendo para fora. Isso faz com que você consiga o seu formato de taça, uma taça vazia no caso, tá? Você vai favorecer aqui a ventilação e você vai ter uma planta bem distribuída. No caso esse aqui, ó, pode sair também. Agora, uma outra coisa importante. Já perceberam que as plantas,
elas vão, ó, tá vendo essa aqui? Essa planta ela fica nesse local aqui, né? Que eu puxei pra cá pra fazer a poda com vocês aqui dentro, porque tá chovendo ali fora, senão eu faria aqui ali fora. Mas notem que elas sempre tendem a crescer em direção ao sol. Esse fenômeno é chamado de fototropismo. Por quê? Existem auxinas aqui, que são hormônios de crescimento vegetal, que elas crescem mais no local onde não bate o sol. Então, se a luz vem daqui, ó, dessa região aqui, e bate na planta, a auxina fica para o outro lado. E a auxina é responsável pelo alongamento das células. Então, a divisão celular acontece mais do lado onde oposto ao sol. E isso faz com que ela cresça virada para o sol. A auxina, gente, é o hormônio que está presente no ápice da planta. Vocês já perceberam que quando a gente corta um ápice de planta, por exemplo aqui, vai, eu vou cortar esse ápice aqui, tá bom? Isso aqui é um ápice. Favorece a brotação lateral, a brotação das gemas laterais. Por quê? Porque existem as auxinas, que são hormônios apicais, e existem as citocininas, que são hormônios antagônicos a auxinas, que são responsáveis pela brotação lateral. Então, quando você corta a auxina aqui em cima, a citocinina brota lateralmente porque ela consegue sobressair. E aí você vai fazendo esse procedimento que eu estou mostrando para todas, tá? Sempre cortando na diagonal, sempre cortando os galhos que estão crescendo. Aqui, ó, esse galho está crescendo para dentro da planta e arejando a planta de maneira geral. Se você deixar crescer muito, você vai ter aquelas plantas feias, tal, que não é legal. Então, corte os galhos que estão crescendo dentro, de fora para dentro. E os de dentro para fora você deixa. Que aí você vai ter aquela planta espaldada, assim, bonitinha. É isso aí. Quem gostou desse vídeo, dá aquele like pra gente. Eu vou continuar podando aqui a minha romanceira. Se puderem, se inscrevam no canal. A gente tem dicas valiosas aí para vocês. Quanto mais assistirem, mais dicas vão ter aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Abraço a todos.